Olá, alunos! Olá, familiares que estão assistindo a aula. Bem-vindos a mais uma aula de artes, tendo em vista as Olimpíadas. Essa semana, nosso tema da aula de artes vai ser as Olimpíadas. Eu e outras professoras da escola, nós estamos fazendo um projeto, por isso estamos trazendo esses temas para vocês. Na aula de artes, vocês vão criar um mascote para a escola, um mascote para os jogos na escola. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Esses dois mascotes aqui foram os mascotes das Olimpíadas do Rio de Janeiro, os mascotes brasileiros. Então, é o Vinícius, que é o de amarelo, e o Tom, que é o azul. O Vinícius, ele é para representar os animais do Brasil, a fauna do Brasil. Então, ele é uma mistura de felino com macaco. Já o Tom, ele é para representar a nossa vegetação, então, nossa flora. Então, ele é uma mistura de plantas, de árvore. Então, a aparência deles não é à toa. Tem um motivo para eles terem essa aparência. Trouxe outros mascotes aqui para vocês verem que foram de outros países, né? Alguns já fazem muitos anos, né, que existiram. Temos aqui um mascotinho do México, que é um garotinho. Aqui tivemos já um mascote de uma laranjinha, um mascote que parece um lagarto. Olha esse mascote aqui, que diferente. É um mascote de uma Copa que teve em 1990, na Itália. Então, olha como é diferente, como essa arte é diferente das outras. O corpo dele é feito com formas geométricas, então são vários cubos que parecem com as cores da bandeira italiana e uma bola de futebol em cima. Então, temos vários tipos de mascotes. Aqui é o mascote da Copa que teve na África. Um outro mascote do Brasil também. Temos também os mascotes das Olimpíadas que estão acontecendo agora, que é o Miraitoa e a Someichi. Os mascotes das Olimpíadas de Tóquio. Aqui está escrito 2020 porque são Olimpíadas de 2020, mas que não pôde acontecer por causa da pandemia, né? Então, observe como eles têm volume, né? São carismáticos, o mascote é importante que ele seja carismático, tem que ser uma criatura assim simpática, bonitinha. Alguns desenhos animados lembram mascote. Então, por exemplo, o Mickey, ele não é um mascote, mas ele lembra um mascote. Ele é um rato, mas ele não tem a aparência real de um rato. Se inspiraram nas formas do rato para fazer ele, mas ele é diferente, ele é carismático. Aqui temos outros personagens também que lembram mascote. O Patrick, por exemplo, o Patrick Estrela, ele é baseado numa estrela do mar. Nós temos também o Lula Molusco, que apesar de ser chamado de Lula, é um polvo. Se basearam nas características do polvo para fazer ele, mas ele é diferente de um polvo, não é um polvo realista. Temos o seu sirigueijo. Olha aqui, temos outra personagem também, que é aquele peixe que incha, né, o baiacu. Temos também a filha do seu sirigueijo, que é a Pérola, que é baseada numa baleia cachalote. A Sandy, que é amiga do Bob Esponja, baseada em um esquilo. O Bob Esponja, ele é baseado em uma esponja do mar. Se ele fosse feito assim no desenho, não ia ser tão carismático, não ia chamar tanta atenção de quem assiste. Então, se inspiraram na esponja do mar para criar essa figura amarela aqui, que é o Bob Esponja. Bom, então a tarefa de vocês é criar um mascote para a escola. Façam um desenho com volume, procura fazer um desenho maior para colocar mais detalhes dentro. Pensem se o mascote de vocês vai ser um animal, vai ser meio animal, meio humano. E pensem no motivo também. O Vinícius e o Tom, por exemplo, eles estão representando a natureza, né, do Brasil, né? Tanto os animais quanto a vegetação. O mascote de vocês vai representar o quê? Eu quero fazer o meu mascote. O meu mascote vai ser um leão, vai ser um felino, porque é um animal forte, representa a força da escola. Então, pensem em um significado legal para dar para o personagem de vocês. É importante caprichar muito nesse desenho. Depois nós vamos eleger um para ser o mascote, né, oficial das Olimpíadas da escola.
Então, caprichem bastante na pintura, nos contornos, nos traços, tá bom? Se precisar ficar assistindo esse vídeo de novo, para se inspirar um pouco, né? Olhar os outros personagens. Bom, então esse é o desafio da semana, essa é a tarefa da semana. Tenham uma ótima aula e até mais. Lembrando que vocês vão usar o desenho que vocês criaram na minha aula, o desenho desse mascote, e seguir as instruções que a professora de informática passou em relação aos papelões, tá bom? Então, é esses desenhos que vocês vão usar para fazer a tarefa de informática com o papelão. Não esqueçam de, além do desenho, me enviar também o significado. Por que vocês decidiram fazer o desenho desse jeito? Esse significado vocês podem me enviar tanto escrito quanto por áudio.